Como que uma guerra de grande escala resolveria os problemas do Brasil? Primeiro de tudo, esse é um canal apolítico. Eu não vou falar de Lula, nem Bolsonaro, nem direita, nem esquerda aqui. O que eu vou fazer aqui hoje é te contar uma história, onde você vai perceber o porquê que o pior player é aquele que não quer jogar. Bora! Meu nome é Paulo e tá na hora da gameplay mais importante da sua vida. Da onde que eu tirei que uma guerra de grande escala resolveria os problemas do Brasil? Bom, calma, a minha tese não necessariamente envolve uma guerra como essa que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia nesse exato momento. Portanto, eu não acho que os fins justificam os meios, sendo os fins a própria guerra que você leu no título desse vídeo. No entanto, vamos aqui pegar as 5 maiores economias do mundo atualmente. Essa informação é de 27 de janeiro de 2022, segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Em primeiro a gente vê os Estados Unidos, em segundo a China, em terceiro o Japão, em quarto a Alemanha e em quinto o Reino Unido. O que esses 5 países, considerando aqui o Reino Unido como um país só, certo? O que eles têm em comum? Sim, guerras. Todos esses países tiveram como fator determinante o envolvimento em grandes guerras. Os Estados Unidos, por exemplo, virou a maior potência mundial logo após e durante, eu diria, a Segunda Guerra Mundial. Já o Reino Unido, ele praticamente dominou metade do planeta conhecido durante séculos, ao ponto de existir aquela famosa frase: o sol nunca se põe no Império Britânico. Já a China passou séculos, quase que um milênio inteiro, quebrando o pau consigo mesma, na época dos 7 estados combatentes, que culminou na primeira unificação da China, só para anteceder a época dos 3 estados combatentes 400 anos depois. Mas se o critério aqui é guerra, como que diabos 2 países como o Japão, que recebeu 2 bombas nucleares na face, mais um tsunami recentemente, e a Alemanha, que não só perdeu uma guerra mundial, mas perdeu 2. Como que esses 2 países estão hoje no top 5 maiores economias mundiais? Bom, é aqui que a minha tese entra. Eventos extremos, tendo a guerra como o ápice delas, né, o maior desastre que um país pode vir a vivenciar, elas são fatores determinantes não só para o desenvolvimento desses países, mas para a criação de uma identidade própria. É meio que aquele sentimento de nós contra eles. E isso, galera, isso é o que o Brasil não tem. E o Brasil não só não tem uma identidade forte como nação, como também não tem uma unidade como nação. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui utilizando esses mesmos países que eu mencionei no top 5. Imagina a sua família lá no Japão em 1945, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Imagina ver a sua família e todo mundo ao seu redor perder tudo e recomeçar do zero. Imagine a sua cidade toda ferrada e sem amparo do governo, que está bem ocupado nesse momento. Agora, nesse cenário que eu acabei de explicar, imagina, pensa, tenta visualizar se tem cabimento uma pessoa ali no meio, tá todo mundo ferrado e essa pessoa tá ali tentando enganar os outros, passando para trás, é uma pessoa corrupta, uma pessoa ali que tá tentando tirar vantagem onde ninguém tem nada. Esse tipo de comportamento devia acontecer lá no Japão? Sim, mas esse comportamento prevaleceu lá no Japão? Não, os japoneses tiveram que se reerguer juntos e hoje são um exemplo de civilidade, cultura e economia. Mas ainda pior do que o Japão, a Alemanha teve que reconstruir o seu país do zero 2 vezes e ela fez isso praticamente sozinha, já que era tanta sanção econômica e tanta perda de território que eles tiveram depois da Segunda Guerra que eles praticamente não conseguiam comercializar com mais ninguém. Hoje a Alemanha assume e reconhece todos os seus erros, carrega a União Europeia nas costas e também financiou praticamente sozinha a retomada da economia da Grécia, que simplesmente quebrou lá em 2010. De novo, como que o Japão e a Alemanha figuram no top 5 maiores economias mundiais se 77 anos atrás eles estavam no fundo do poço? Identidade,
e unidade. Não é como se esses dois países quiseram ter sucesso. Eles simplesmente não tinham outra opção a não ser prosperar. Eles não tinham plano B. Então, apesar de todas e quaisquer diferenças que a população desses países já tinham, ou eles se uniam para remar junto, ou o barco em que todos eles estavam juntos afundava. Quer outro exemplo? A Coreia do Sul teve uma crise econômica tão profunda em 1997 que o país teve que parar tudo o que eles estavam fazendo e reformaram as políticas econômicas, sociais e principalmente culturais. Sim, a Coreia deu all-in em cultura e eles só colheram esses frutos 25 anos depois, porque atualmente meio que a Coreia já domina o mundo exportando a sua cultura, através da sua cultura. Quer ver? Se liga nisso aqui. O filme coreano Parasita venceu o Oscar de 2020 fazendo história como o primeiro filme de língua não falada em inglês. A série coreana Round 6 se tornou a série de maior sucesso da história da Netflix. Em 2021, o grupo de K-pop BTS quebrou ao mesmo tempo 5 recordes mundiais e atualmente acumula 23 recordes mundiais relacionados à música e redes sociais. Um país de apenas 50 milhões de habitantes, que é basicamente a grande São Paulo, consegue exportar e influenciar o mundo todo através da sua cultura. A minha tese é que, apesar de todas as nossas mazelas atuais e as antepassadas, o Brasil simplesmente ainda não viveu um cataclisma, uma catástrofe, algo tão drástico e profundo como uma guerra em grande escala, uma crise financeira tão profunda que seja irreparável, ou um desastre natural tão grave quanto esses outros dois. Portanto, nós ainda não despertamos como nação ao ponto de criar uma identidade e a gente se unir para começar a remar junto na direção certa, né? Ignorando as nossas diferenças. O Brasil ele é muito grande e fica muito difícil de coordenar, né, um navio tão grande. Sem isso, teoricamente, a gente continuaria tolerante, acomodado e consumindo cultura estrangeira ao invés da gente fomentar a nossa própria. Mas não desanime ainda, porque eu acredito que exista uma solução para esse despertar e eu vou contar ele no final do vídeo, então fica até aí. Mas se você ainda não acredita que o Brasil não tem uma forte identidade como nação, uma unidade firme, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Agora eu vou te mostrar os animais que oficialmente representam cada um dos países que eu mencionei nesse vídeo. Estados Unidos, águia careca. China, urso panda. Japão, fazão. Alemanha, águia. Reino Unido, leão. Coreia do Sul, tigre. Agora, eu duvido que você saiba qual é o animal que representa oficialmente o Brasil para o resto do mundo. Sabe qual é? O sabiá laranjeira. Pois é, o Brasil ainda não tem grandes heróis, e os heróis que tem, eles não são reconhecidos como mereciam. A gente só vê grandes brasileiros nas mesmas áreas, é no esporte ou é na música, ali na arte em geral. Mas quando que o Brasil vai ter um Nobel? Quando que o Brasil vai inventar alguma coisa que vai mudar o mundo? Quando que o brasileiro vai escrever uma história que todo o mundo conheça, como fez o Paulo Coelho? Eu acredito que heróis como Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela e sei lá, William Wallace, eles ainda estão por vir, e eu acho que eles só vão aparecer, eles só vão emergir quando eles receberem o chamado da nossa nação, do nosso país, né? Quando eles verem que só eles podem fazer pelo país o que o país precisa. E agora, de forma grosseira, querendo ou não, você já sabe o que é necessário para isso. Porém, assim como eu disse agora há pouco, eu acredito que existe uma outra forma desse despertar acontecer. E eu acredito particularmente que os nerds de hoje serão os heróis do Brasil no futuro, no amanhã, ao ponto de transformar a realidade do Brasil de forma sustentável, sem guerra,
sem inocente morto, sem extremismo, sem grandes revoluções violentas. Eu acredito que uma grande mudança que se faz necessária como essa, ela só vai acontecer com um indivíduo por vez. É um único nerd que, vai zerar a vida e ele vai realizar os sonhos que ele tinha lá na adolescência, que a realidade da família, da cidade, do país dele não deixou ele realizar, mas que se ele tiver equipado com as armas corretas para trilhar essa jornada, lá na frente, quando ele tiver 30, 40, 50 anos, ele vai ter condição de realizar. E é justamente por isso que eu criei esse canal aqui. A minha jornada particular, ela já começou. E agora eu vou equipar você para que você inicie a sua jornada heróica. Porque o pior player é aquele que não quer jogar. E se você é um NPC, o Brasil não precisa de você. A gameplay só tá começando, então já se inscreve aqui no canal da Lenda, deixa seu like sincero, comenta o que seu coração mandar sem medo e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu brother ou aquela sua amiga que tá de NPC aqui no mundão. Então, bora junto pro próximo level.